vamos para o perfil longitudinal, para a gente saber como é que vai ser a linha no corte AA. Basicamente é o mesmo conceito. A diferença é que nós vamos utilizar pontos diferentes, nós vamos traçar outros perfis e nós vamos utilizar a outra linha de corte, que no caso é relacionada ao corte AA. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar esse mesmo desenho aqui, ó. A gente pode utilizar essa mesma base aqui. Pode utilizar. Você vai copiar ele e vai colar ele de cá. Essa linha aqui, a gente não vai utilizar ela, porque a linha é referente ao corte BB, então pode apagar ela. Esses pontos a gente pode excluir também, porque para nós não vai ser relevante. E aí a gente vai utilizar esse perfil aqui. Esse perfil transversal a gente não vai utilizar ele, pode apagar ele também, para não confundir. Igual, como eu falei que eu acho mais fácil a gente fazer os perfis na horizontal, vamos virar essa planta também a 90 graus para a direita. E aí ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aqui é só a gente virar o sentido dessas letras aqui. Não vai fazer... Pra nós não faz muita diferença, não. Aqui tanto faz, né? Porque a gente precisa mesmo é mais dos valores. Vamos pôr aqui... Esses símbolos aqui eu não vou mudar, não, mas não faz diferença nenhuma pra gente, não. É só pra gente analisar mesmo, pra não perder muito tempo. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai continuar com o ponto B como referência e vamos fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Vamos traçar as nossas linhas de referência. O XL. Ok. Aqui, o que a gente precisa? A gente já tem o nosso ponto B. Já tá aqui, que é o ponto de referência nosso. Então, a gente não vai precisar de traçar o ponto B. A gente só pode posicionar o ponto B. Né? A gente só posicionar a linha dele, pra gente saber a distância. E agora a gente precisa prolongar essa linha, estender essa linha até o corte e tirar essa distância desse ponto com o ponto B. Ok, 63 centímetros. Então, a gente precisa de saber o nível daqui. Aqui, a gente está descendo. Então, como está descendo, em relação ao ponto C, a gente vai diminuir 63 centímetros. Então, nós vamos na calculadora novamente. 815 menos 63 centímetros. 752. É o valor desse ponto aqui. Vou mudar a cor também para poder chamar a atenção. A gente já fez desse perfil, agora a gente precisa desse perfil aqui, que é o ponto F, E e o ponto D. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Pegar o ponto B de referência, copiar a linha, sempre deixar o orto ligado. Vamos posicionar, vamos pôr, como já tem o ponto B, aqui tanto faz, vamos começar pelo ponto F normal. Então, o ponto F é 927. Em relação ao ponto B, vamos lá. 927 menos 915, que é o ponto B, 12 centímetros. Então, o ponto F é 12 centímetros acima do ponto B. Então, nós vamos dar um offset de 12 para cima.
Vamos mudar essa linha aqui pra gente não confundir, por qualquer outra cor também. Esse é o ponto F, que é 927. Certinho. Aí, o ponto E é 938. Então, ele está acima do ponto F. 938 menos 927, 11 centímetros. Então, serão 11 centímetros acima do ponto F. Ok, vamos traçar a nossa linha de perfil. Certinho, vamos tirar o ponto F aqui só para não confundir. Aqui 938 é o ponto E. Agora a gente precisa traçar o ponto da calçada. Então vamos em relação o D em relação ao E é 938 menos 925, 13 centímetros. Então, ele é 13 centímetros abaixo. Equivale aqui. Aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no outro. Ok. Vamos apagar essas linhas aqui. Certinho. Aqui é o D. 925. Ok, agora o que a gente precisa saber é como que a linha, né? A interseção da linha tá passando aqui. É só estender essa linha até o ponto de corte que a gente precisa. E tirar a distância entre esse ponto e o ponto B. Pode deixar o outro até ligado para ficar mais preciso, ó, 16 centímetros. Então, aqui vai ser 927 mais 16 porque tá subindo. Deu 943. Aqui, gente, se você for observar, é até engraçado, né? Porque mas assim, aí se a gente for observar, às vezes é até engraçado, porque igual o perfil começa com 927, termina com 938. Esse ponto aqui é mais alto do que o final do perfil. Então pode ser, por exemplo, que tem uma elevação aqui no terreno, né? Às vezes é tipo um cocuruto, né? Um morro, alguma coisa assim, que deu essa diferença. Mas tá tudo tranquilo. A gente continua fazendo desenho, no final vai dar certo do mesmo jeito. A gente pode apagar essas linhas. Ok, a gente já conseguiu os pontos que a gente precisa, que é o ponto aqui em relação a esse nível e esse nível aqui. Agora, é só a gente traçar o perfil desses dois níveis para saber como que vai ser a linha lá no ponto A, no corte A. A gente copia aqui do mesmo jeito. Vamos rotacionar, a gente pode rotacionar para 90 graus de novo. Aqui, vamos observar, aqui você tem que observar o quê? Qual que é o sentido do corte? Igual, por exemplo, esse corte tá para baixo, né?
do fundo do terreno para cá. Aqui, no caso, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Então, ele tá para cá. Aqui, eu coloquei ele como se ele estivesse subindo. Então, é como se aqui tivesse nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser no final, o que vai dar. Se ficar diferente do corte, é só a gente espelhar a linha, não tem problema. Então, aqui nesse sentido, do jeito que eu rotacionei, a gente tá olhando daqui para lá. Que tá um pouco ao contrário daqui, né? Mas isso não tem problema não, depois a gente rotaciona se for o caso. Aqui também vocês podem rotacionar pro outro lado, não tem problema. No final das contas vai dar certo do mesmo jeito. O importante aqui é a gente saber a relação dos níveis. Depois é só você espelhar a linha e ajustar lá no corte. Então vamos colocar as nossas linhas de referência. E vamos traçar a nossa linha de perfil. Nosso primeiro ponto aqui é o 943. Eu preciso saber qual que é esse ponto aqui, 752. Então, vai ser 943 menos 752. Dá 1,91 de desnível. E aí, o perfil tá descendo. Beleza. Esse ponto aqui, então, é o do 752. Vamos traçar a nossa linha de perfil. Daqui até aqui. Tá vendo? Já deu um declive bem significativo. Bem significativo, né? Essa linha aqui vai ser a linha que nós vamos colocar lá no corte. Então, vamos apagar essas aqui e ver como é que tá. A gente já... Ó, a gente fez aqui, essa é a nossa linha. Então, a gente vai encaixar essa linha lá no corte. Então, vamos copiar aqui e ver aqui se a gente vai precisar de fazer alguma modificação. Deixa eu alinhar aqui certinho com as nossas linhas. Aqui, ó, esse sentido que eu tracei aqui, que eu rotacionei, ele tá no mesmo sentido do corte. Por quê? Porque o corte tá olhando pra cá, né, ó. Como se estivesse olhando aqui. E aqui na planta é a mesma coisa. Porque se eu pegar, por exemplo, a planta aqui, ó, só para vocês entenderem melhor a lógica. Aqui tá minha planta. A calçada tá para baixo, né? Aqui minha calçada tá para cima. E aí eu vou colocar no mesmo sentido do corte, vou rotacionar. E a calçada ficou no mesmo sentido, então tá certinho. Considerando que o corte foi desenhado, tá vendo? A gente sempre desenha dessa posição para cá, né? Tipo, olhando para outra região. Aqui não vai precisar de a gente fazer nada, já tá certo. Então, é só a gente analisar a questão dos níveis. Aqui tá a mesma coisa, os 915, a gente pega ele como referência. E aqui do 915 para 943, no caso, então, vai estar subindo. 943 está acima do 915. Então, vai ser 943 menos 915, que vai dar 28 centímetros. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Então, 28 centímetros acima. Ok? Então, a minha linha vai começar aqui. Então, a gente só vem aqui, copia essa linha pra cá, cola ela aqui, ó. Vai ser assim que vai ser a nossa movimentação de terra. Aqui a gente copia pra cá, pro desenho. Aqui você pode até, inclusive, pode até prolongar depois o corte aqui certinho. Aqui a gente pode colocar, vamos pegar a mesma configuração da linha. Aí você pode escrever também, se preferir,
Ou você escolhe escrever perfil natural do terreno, ou você pode escrever também PNT, que é abreviado. A pessoa vai entender da mesma forma, a pessoa que vai executar, né? Quem vai receber o seu projeto para ser executado. É isso aí. Aí aqui você pode ajustar certinho o corte. Para ele poder ficar aqui assim, né, ó. Aí o que acontece? Aqui é a mesma coisa, o nosso ponto de, digamos que o ponto de interseção tá mais ou menos aqui, né, ó. Vou pôr aqui sim, né? Então, o que acontece? Aqui, essa parte toda aqui vai ser aterro. Vai ter uma movimentação de terra grande aqui, aterro. E aí, essa parte toda aqui, daqui até aqui assim, vai ser o corte. Que a gente sempre se baseia no seu platô, né? No caso aqui, dá uma diferença de desnível por causa do desnível da casa pro externo da casa, né? Da edificação pro externo. Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Então, assim, você salva isso em PDF, manda para os profissionais, né, para o cliente que vai utilizar isso para poder executar. E é isso, gente. Então, assim, é uma aula mais densa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu esclareço para vocês também. A gente também tem o nosso Instagram, que é @projetodetalhes. Pode mandar inbox lá também, se acaso vocês tiverem alguma dúvida e tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar também, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. É uma aula um pouquinho mais densa, assim, mas não é difícil de fazer, basta ter atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição, comenta, compartilha, para quem está precisando, para outros profissionais principalmente.